Que assim seja. Graças a Deus, Pai. Boa noite a todos. Que a paz e a inspiração do Mestre Jesus esteja com todos nós. Como a nossa irmã Clair já falou, nosso objetivo hoje aqui é refletir um pouco sobre as causas atuais das aflições. Nós utilizamos como fonte de pesquisa, de estudo, para embasar o que nós trazemos aqui, sempre, em primeiro lugar, o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse caso, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os itens 3, 4 e 5, a obra Religião dos Espíritos, escrita por Chico Xavier, psicografia de Emmanuel, o Livro dos Espíritos, as questões 208, 582 e 583, o Céu e o Inferno, na primeira parte, o capítulo 2, As Penas Futuras, e o livro Iluminação Interior, de Divaldo Pereira Franco, psicografia de Joana de Ângeles. E também alguns vídeos da internet, do site da Federação Espírita do Paraná, um vídeo do Raul Teixeira, As Aflições Humanas, Causas Atuais, e também um vídeo do Haroldo Dutra Dias, As Causas das Aflições, este do YouTube. Para introduzir o assunto, vamos falar um pouquinho, então, sobre a justiça das aflições. Por que sofremos? Por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria, enquanto outros nascem na abastança, na opulência, sem que coisa alguma tenham feito para isso, pelo menos às nossas vistas aqui nessa encarnação? Porque uns nascem com doenças graves, necessitando de cirurgia com poucos dias de vida, outros desenvolvem cânceres ainda na infância, outros acabam, inclusive, desencarnando em decorrência dessas enfermidades. Porque uns nada conseguem, ao passo que, para outros, tudo parece sorrir. Se Deus existe, Ele vê a dor, Ele acompanha. Se Ele acompanha, por que que Ele permite? Há criaturas que, apesar do seu mau caráter, não obstante a prática do mal, a despeito da violência e da maldade, prosperam, têm sorte, se dão muito bem, ao passo que outras, embora sejam extremamente honestas, de uma vida reta, um comportamento irrepreensível, enfrentam as circunstâncias mais dolorosas. Surge, então, a inevitável pergunta: se Deus existe, se Ele é justo, por que Ele permite que os maus tenham sucesso
e os justos sofram. Algumas respostas foram dadas para esses questionamentos, para essas perguntas, mas nenhuma delas foi capaz de convencer e muito menos de consolar sobre esse assunto. Entretanto, em 1857, o governador espiritual do planeta Terra, nosso mestre, delibera que enviaria ao mundo o Consolador prometido, cuja missão seria esclarecer a mente humana e consolar os corações que sofrem. Mas como? De que maneira? Dando explicações racionais, claras, objetivas, amplas e proporcionando aos que enfrentam algum tipo de sofrimento em suas vidas uma sensação real e profunda de que eles não estão sozinhos, de que nós não estamos sozinhos. São acompanhados, são amparados por outros corações que muito sofrem e que muito os amam. Sofrem vendo o nosso sofrimento, mas que têm muito amor por nós. E dentre os inúmeros trabalhos que foram entregues às mãos do codificador, de Allan Kardec, um foi especial, porque é direcionado a responder a essas graves questões sobre as aflições humanas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec tocou nesse grande tema, o tema do sofrimento, o tema da dor, o tema da distribuição desigual dos sofrimentos entre os seres humanos, o tema da prosperidade dos maus e da aprovação dos bons. Ele escreveu especialmente nesse capítulo 5, nos itens 4, causas atuais das aflições, e 6, causas anteriores das aflições, como se tivéssemos dois grandes celeiros para fazermos a colheita daquilo que nós plantamos, daquilo que nós semeamos. Algumas dores por nós vividas têm a sua fonte nesta própria vida, causas atuais. Outras dores, não tendo nenhuma explicação, se a gente olha o que nós passamos até agora, nessa encarnação, só podem ter a sua causa em outras existências. Desse modo, o codificador, amparado pelo ensino dos Espíritos acerca das múltiplas vidas, trazia o tema da reencarnação, que é inevitável se nós quisermos entender a dor nesse mundo. Para todo sofrimento, há uma causa. Se Deus é justo, essa causa há de ser justa. Perante a justiça divina, todas as ações, boas e más, são rigorosamente consideradas. As leis divinas dão a cada um segundo suas obras. As leis divinas dão a cada um segundo as suas obras. O nosso passado vem para o nosso presente. E o nosso presente vai para o nosso futuro. Ou seja,
Hoje, nós estamos plantando o que nós vamos colher no futuro, nesta encarnação ou nas próximas. E nas próximas, porque certamente a gente tem que colher. Nós temos a tendência de supervalorizar o sofrimento. Nossas dores são sempre as maiores. Ninguém sofre como eu. Nossos fardos são os mais pesados do universo. A gente reclama, se queixa, mas a gente esquece que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Nós só ganhamos o fardo que nós conseguimos carregar. E ainda falando sobre a justiça das aflições, no Evangelho segundo o Espiritismo tem esse trecho aqui. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. José Soares de Almeida, na obra Reformador, ele nos coloca o seguinte: de acordo com a sabedoria divina, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que significa dizer que somos livres para agir como bem entendermos, da maneira que nós quisermos. Mas nós não poderemos escapar dos efeitos causados pelos nossos atos. Atos bons, obviamente, têm efeitos bons. Atos ruins, menos felizes, têm efeitos de acordo também. Sobre as causas das aflições, então, toda imperfeição gera um sofrimento. Toda imperfeição. Toda deformidade de caráter produz uma aflição. Todo comportamento injusto atrai sofrimento para a minha vida. Toda deficiência da minha formação moral vai trazer para mim algum tipo de angústia e de provação. As causas estão na nossa intimidade. Não está fora. Quanto sofrimento nos traz a impaciência, a violência, que nós temos dentro de nós, como eu já disse. O orgulho, o egoísmo, tudo dentro. Então, as causas das aflições anteriores, como eu já falei, estão nas vidas passadas. E essas, hoje, na atual encarnação, são inevitáveis. A causa está lá atrás. Eu não tenho como mudar. E as causas atuais estão, por óbvio, na vida presente. Essas, sim, são evitáveis. Essas eu posso e devo evitar. Os ensinos de Jesus, há 2000 anos, nos colocaram na direção dessas causas. E o Espiritismo, trazido em 1857, vem revelá-las completamente.
E é assim que nós temos uma página escrita por Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, que eu citei lá no início, no capítulo 10, que se chama Examina a própria aflição. Eu não vou ler por completo, mas se vocês pesquisarem depois na internet, façam isso, porque o objetivo aqui é a gente dar algumas informações para que vocês possam depois aprofundar. Pesquisem essa mensagem de Emmanuel. Examina a própria aflição. Aqui traz muitas aflições e a sua origem. Por exemplo, o remorso, que tem a origem no crime. A desordem, que tem a origem na indisciplina. A violência, que tem a origem na brutalidade. A intemperança, que tem a origem na impaciência. Então, nós vamos agora refletir um pouco mais sobre o item 4, que dá o título para essa exposição: as causas atuais das aflições. Então, nesse slide, a gente traz essas imagens que eu acho que hoje é uma das maiores causas de aflição e que ocorre todos os dias. É só a gente sair em direção a Porto Alegre ou a qualquer outro lugar, circular um pouco e a gente vai ver alguma situação parecida. Ou circulando na própria cidade mesmo. A nossa imprevidência no trânsito, que muitas vezes acaba nos causando grandes aflições. Aqui tem essa imagem aqui da pessoa tomando um café, sei lá, no volante, mas o que mais a gente vê hoje é o celular no volante, e quando a pessoa não está enviando uma mensagem dirigindo, que é um pouco mais complicado. Outra grande causa de aflição, o temperamento. Uma das causas mais pungentes das aflições. Quantas pessoas têm temperamentos fortíssimos? Raul Teixeira nos chama a atenção sobre isso. São ditas pessoas de pavios curtos. Outras nem pavio têm. Explodem por qualquer coisa. Então, são pessoas mal vistas, não são queridas, onde elas chegam, os outros saem. E isso é motivo de tormento, de aflição para essas próprias pessoas, mas por causa delas mesmas. Existem outras que afirmam não levar desaforos para casa. E por qualquer coisa, explodem. Outras afirmam que são muito boas, mas que ninguém pode pisar-lhes os pés. Outras dizem tantas coisas para justificar o injustificável. Nós somos especialistas em arranjar justificativas. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Já ouvimos isso? Somos pessoas temperamentais. Como Raul Teixeira diz, estranhas criaturas. Há muitos sofrimentos, muitas aflições, geradas por causa do nosso temperamento. Pessoas explosivas, pessoas que se fecham ao invés de conversar, de discutir
de se abrir, de dizer o que é que está incomodando. Elas se fecham, agem com raiva, com mágoa, com ódio, sem dizer uma palavra. Quando alguém pergunta, tem algum problema, fulano? Elas dizem, não, está tudo bem. Mas nesse está tudo bem, vai a marca de uma indisposição interior. O Raul Teixeira narra um episódio que ele acompanhou de perto, porque, segundo ele, tratava-se de uma pessoa das suas relações. Uma jovem que demorou muito tempo para se casar, era uma jovem professora, ela queria encontrar o par ideal, até que ela casou-se com um homem um pouco mais maduro, mas que tinha um temperamento muito explosivo, temperamental, muito intolerante. Casaram-se, viveram felizes por alguns meses, ela engravidou, nasceu o bebê, e quando o bebê contava aproximadamente 3 meses de idade, era fim de ano, o casal resolveu ir até um comércio para comprar uma geladeira, para atender a família que havia acabado de crescer. Saíram, fizeram as compras e voltaram para casa. Ele dirigindo o carro, ela do lado, com o bebê no colo, e numa determinada rua da cidade, um taxista fechou a frente dele. Por inadvertência desses profissionais que trabalham de qualquer jeito, muitas vezes. Fechou o carro, fechou a frente do carro, e ele, indignado, aflito, naquela agonia, imaginou que o taxista tivesse feito de propósito, e foi tirar satisfação. Acelerou o seu veículo, foi atrás do taxista, cercou o taxista, fechou a frente do taxista, abriu a porta do carro para discutir, para brigar com o taxista, e o taxista entendia como forma de proteção carregar uma arma no porta-luvas. Apavorado também, pegou a arma e descarregou no pai de família. Matou na hora. A esposa teve que criar o filho a sós, bebezinho ainda. Sofrer a dificuldade da viuvez. E todas as consequências disso, né? O taxista na prisão, e a vida seguiu seu curso. Mas não havia necessidade alguma disso ter acontecido. Não havia necessidade dessa criança ter sido criada órfã de pai, dessa mulher ficar viúva, desse taxista preso, se não fosse pelo temperamento desmedido, por uma atitude equivocada, uma atitude infeliz de uma pessoa tensa, de um temperamento tenso. E por aí, falando então de outras causas de aflições, a preguiça, os excessos, o orgulho, o egoísmo, os vícios, quantos vícios, e que fique claro, nós estamos falando do vício, e não da pessoa portadora do vício. Uma criatura que aprendeu a fumar desde novinha, dali a poucos anos, poderá estar com asma, com bronquite, com enfisema pulmonar, quem sabe com câncer. Está
transpirando o odor do cigarro. O tabaco circulando pelo sangue. Quantas são as enfermidades, amputações, degenerescências por causa do tabaco, do tabagismo? Há aqueles que usam alcoólicos e vão na mesma direção. Bebem porque bebem. Afirmam 1000 coisas. Bebe porque está alegre, bebe porque está triste, bebe porque está frio, bebe porque está calor. Bebem porque bebem, e isso vai gerando desgastes orgânicos, problemas neurológicos, muitas vezes, dificuldades sociais que começam na família, atormentada com uma pessoa alcoólatra ou alcoólico, como dizem atualmente, né? Então, nós verificamos que há muitas aflições cujas causas estão na nossa vida presente, no nosso dia a dia. Fazem parte da nossa atualidade. E cabe a nós ter a precaução e evitar gradativamente. E antes nós falávamos de vícios, o pior deles, o vício moral. Hoje, toda vez que a gente liga a TV, alguém foi preso ou foi conduzido pela Polícia Federal para esclarecimento, ou então aceitou uma delação premiada. E quando nós assistimos isso, naturalmente, pois é da nossa natureza humana, nós ficamos com uma certa raiva, com uma certa revolta. Mas é um absurdo. Esse fulano feliz às nossas custas, se aproveitando, não percebendo a aflição que esses irmãos criaram nas suas vidas, nessa vida. Muitas vezes a gente não para pensar o sofrimento que aquele irmão está criando para si. Haroldo Dutra Dias, em uma de suas belíssimas palestras, ele cita um caso que chama muita atenção. É claro, sem citar nomes, porque o objetivo é nós tratarmos da situação, falarmos sobre a situação e nunca de quem passou pela situação, mas trata-se de uma reportagem que passou há um tempo, e um desses elementos que estava envolvido em um desses escândalos é interessante porque a pessoa vive aqui no Brasil se escondendo, mas tem 20 milhões na Suíça. Ela não viaja para lá, ela não usa aqueles 20 milhões, mas está lá. Eu tenho 20 milhões na Suíça. Não posso aproveitar, mas está lá. Mas o que chamou mais a atenção não é o dinheiro que ele tinha na Suíça, e sim o seu envolvimento com aquela situação toda. Então o indivíduo disse que começou assim: ocorriam encontros, iam jantar em restaurantes caríssimos, sofisticadíssimos, e lá se combinavam propinas e coisa e tal. Então, saíam do jantar e iam para casas noturnas do mais alto calibre. Então, ele foi a primeira noite, foi a segunda noite, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª, a 20ª, 150, 160... até que chegou na seguinte situação: todo dia ele precisava ir lá. Todo dia. Mas ele não contava isso
como uma vantagem. Até porque, nessa altura, ele já tinha perdido tudo. Ia ter que responder criminalmente, né, pelo que tinha feito. Ele contava como um sofrimento. Ele dizia, eu fiquei viciado, eu não conseguia deixar de ir. Então, eu tinha que, cada vez mais, conseguir propina, conseguir dinheiro, me corromper, para conseguir sustentar aquele vício criado. E a situação foi se agravando, porque o mal é exponencial. Começa de maneira inocente, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e vai se agravando, até a gente ficar preso naquela teia. Chegou um momento que ele não só tinha que ir todo dia, mas ele chegava às 8 da noite e ficava até amanhecer o dia. Tornou-se um vício. O indivíduo já estava tão envolvido naquela situação que não tinha mais força para se livrar daquilo. Era uma aflição. Ele havia criado uma aflição na vida dele. Uma aflição que tem a causa na intimidade da criatura, nas suas tendências que ele não soube controlar, nas suas deficiências morais, que todos nós temos, somos imperfeitos, estamos encarnados no mundo de provas e expiações. E por isso Emmanuel cunhou uma frase dura, mas pedagógica. Ele diz assim: mais vale chorar sobre os grilhões, sob as algemas da resistência, do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Porque quem está em queda moral está sempre sorrindo. Ninguém que está se complicando moralmente está triste. Ninguém. Vai ficar depois. Mas enquanto está caindo, está feliz da vida. Só sorrisos. Brilho. Porque está sob o efeito de uma droga moral. Por isso que eu falei anteriormente, o pior dos vícios, a droga moral. As consequências virão depois. Então, essa é uma reflexão muito profunda. E daí, o papel transformador do Espiritismo. Mas, para isso, diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, o Espiritismo precisa ser bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. Se ele não entrar no nosso coração, ele não faz a obra renovadora que se propõe. Não consegue. Então, o significado das aflições atuais ou anteriores, meio de progresso. É uma advertência de que procedemos mal. Traz experiência. Faz sentir a diferença entre o bem e o mal. Faz ver a necessidade de se melhorar. São bênçãos de Deus. Nós agradecemos nas nossas preces, nas nossas orações, pelas aflições que nós passamos? São bênçãos de Deus. Então, diante do sofrimento, aquele que muito sofre deve reconhecer que muito tem a expiar e a aprender. E que dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento. E para nós concluirmos, então, para nós encerrarmos, eu trago esse trecho aqui,
o item 5 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que diz o seguinte, vou ler na íntegra para vocês. A experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde. Quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio, o mal. Põe-se então o homem a dizer, se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia. Também ele diz, perdi minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe seja possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Ou seja, o que nós estamos vivendo agora. Essa encarnação, para nós, é essa oportunidade que nos foi dada para aproveitar da melhor maneira possível, de maneira inteligente. Então, meus irmãos, era essa a proposta de reflexão da noite de hoje sobre as causas atuais das aflições e, como eu disse, que todos possam pesquisar mais. A gente pode pegar o celular, em vez de ficar vendo videozinho no TikTok, que muitos têm o hábito hoje, pesquisar um pouquinho, pesquisar sobre aquela mensagem do Emmanuel, sobre as causas atuais das aflições. Muito obrigado. Nós te agradecemos imensamente, Evandro, pela mensagem da noite, profundas reflexões. Então, passamos agora à prece final, junto ao passe coletivo. E assim, então, profundamente agradecidos ao Cristo, a Ti nos voltamos neste momento, rogando assim, pelo Teu divino amparo, que Tu possas estender os Teus braços fraternos, nos envolvendo com as emanações do Teu sublime amor, nos trazendo assim a paz, o equilíbrio que necessitamos. Gratos Te somos, Senhor, por este momento, por todo o amparo aqui recebido, por tudo que somos, por tudo que temos e pelas bênçãos que recebemos de Tuas mãos a cada novo dia. E que possamos, Senhor, termos sempre a confiança, a fé renovada em cada amanhecer, porque em Ti encontramos o caminho, a verdade e a vida. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus.